a melhor idade. Convido você a abrir a Bíblia comigo no livro dos Salmos, número 71, súplica de um ancião. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva. Se tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolhe, ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma, consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, persegui e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre, te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça, e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus, e rememoro a tua justiça, e a tua, somente tua. Tu me ensinaste, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito o Senhor, o Deus. Quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás do abismo da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma, que me remiste. Igualmente, a minha língua celebrará a tua justiça todo o dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Convido a orar mais uma vez. Deus, a tua palavra que agora é lida, ela é uma fonte de vida eterna, e eu rogo a ti, Senhor, que nesta hora nos ajude a compreendê-la, Pai, que em todo instante sintamos a tua presença, a voz do teu Espírito ecoar dentro de nós, no nosso coração. Esta oração que te fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Conforme foi dito aqui à frente, o dia 1º de outubro no Brasil é o dia considerado Dia do Idoso. Não há outro jeito, é regra da vida. Envelhecer é um processo natural, e o corpo que antes possuía toda uma vitalidade extraordinária, aos poucos, você e eu, o nosso corpo, nós vamos se curvando diante do tempo. Claro, isso porque nós estamos expostos aos efeitos do Cronos, desse tempo, o tempo que passa. Mas mesmo diante disso, a vida continua sendo um presente. A vida é um presente, é uma dádiva gloriosa de Deus.
E aqueles e aquelas que conseguem chegar à terceira idade, a chamada terceira idade, são privilegiados, são privilegiadas. Por quê? Porque conseguem sobreviver às lutas da vida, às intempéries da vida, conseguem vencer a uma existência, infância, adolescência, juventude, maturidade, as forças do tempo, as mazelas e todo o processo de enfrentamento da vida. A Bíblia diz que tudo passa rapidamente e nós voamos. A Bíblia está dizendo que tudo é muito rápido. Então, terceira idade é passar pelas transições da vida e viver a alegria e a felicidade da graça de Deus no vivenciar de cada fase na existência. No entanto, estudos apontam que no nosso país, no nosso Brasil, apesar do crescente número de pessoas idosas, ainda há um processo discriminatório muito grande. Ainda entende-se o idoso, ou aquele que tem a melhor idade, como sendo aquela pessoa que não contribui mais com a sociedade, que toda a contribuição já foi dada. Alguns consideram como inútil, outros imaginam que é um peso social, e então essas falas acerca do idoso, elas precisam ser combatidas, e melhor ainda, elas precisam ser combatidas à luz da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o idoso? Como é que Deus enxerga o idoso? Como é que o idoso se comporta diante daquilo que Deus estabeleceu para ele, daquilo que Deus tem para a sua caminhada de fé? E a gente vai ver nesse texto o salmista. Estudiosos afirmam que é um salmo de Davi. Então entendamos como Davi, o escritor desses salmos. Nos salmos nós encontramos a vida do povo cantada, a gente encontra orações, a gente encontra uma série de situações da vida em que as pessoas, elas vão traduzindo em cânticos, em oração, as suas alegrias e também as suas dores. Nesse texto nós temos um idoso. Nesse texto nós temos um ancião. Nós temos uma pessoa que olha para a vida e começa a perceber que ela não é mais valorizada diante da sociedade. Segundo a OMS, o envelhecimento ele é classificado em 4 estágios. Meia idade, de 45 a 59 anos, idoso, de 60 a 74 anos, ancião, de 75 a 90 anos, e velhice extrema, de 90 anos em diante. Este homem que escreve esse texto, provavelmente Davi, ele está mais ou menos nessa fase do ancião. E tudo que ele experimentou, ele viveu, um grande estadista, um grande estrategista militar, um monarca, e agora ele olha para o seu estado fragilizado, o seu corpo pelo tempo, pela existência, e ele faz uma oração ao Senhor. E eu quero convidá-los e convidá-las a olharem comigo esta oração, que podemos chamar de súplicas de um ancião, para envelhecer sem morrer aos poucos. Como envelhecer sem morrer aos poucos? Há 3 preocupações de Davi nesse texto. Há 3 preocupações que povoam a mente desse salmista. A primeira delas, a primeira preocupação é ser ele, Davi, na fase que ele está, como ancião, é ser motivo de desprezo alheio. Percebo que ele começa dizendo: eu sou para muitos como um portento, eu sou para muitos como um peso, eu sou para muitos como alguém sem valor. E olhando para a estrutura teológica judaica,
a gente vai perceber que o ofuscamento da vida, da beleza da terceira idade, é um contrassenso à forma como Deus nos trata. Porque para Deus, e na cultura judaica vai dizer isso, que quanto mais eu tenho cabelos brancos, mais amado por Deus e mais experiência eu tenho de vida. E os mais jovens vêm tomar conselhos com os mais velhos, com os anciãos. E os anciãos agora vão passar e traduzir uma vida em palavras e em gestos, ações, para aqueles jovens que vêm tomar conselho. A preocupação de Davi aqui é ser motivo de desprezo. E a palavra portento aqui no texto quer dizer um sinal. Eu sou para muitos como um portento, ou seja, eu sou para muitos como um sinal. E a julgar pela segunda parte do versículo, ele vai dizer: Deus, tu és o meu abrigo, tu és o meu refúgio. As glórias do passado não são vistas mais no perfil do Davi, mas as pessoas tentam contra ele. E ele vai dizer no texto que ele está cercado por pessoas que conversam e falam dele, falam pelas costas dele. Já aconteceu isso, talvez, com você. A gente acha que o idoso não está ouvindo o que você está falando acerca dele. Já aconteceu isso com você? Eu já viu alguma situação dessa? A gente começa a conversar na frente do idoso, coisas sobre ele, sobre a vida dele, como se ele não estivesse ali. Coisas que você não faria na frente de uma outra pessoa em uma outra faixa etária. Começa a se falar coisas, inclusive, dele. E ele está ali. É como se isso não afetasse as emoções. É como se isso não tocasse no coração dele. É como se ele não sentisse aquelas coisas e começa a tomar decisões a partir de si mesmo, sem consultar, e vão falando as coisas na frente deles. É sobre isso que Davi está dizendo. Eu estou aqui, mas falam de mim, tratam de mim, conversam sobre mim, dizem coisas sobre mim. E ele começa a se confortar na oração em Deus. E ele vai demonstrar que há uma preocupação com desprezo alheio. E a gente faz isso. Inconscientemente, nós somos levados a fazer isso. Nós tratamos de assuntos acerca das pessoas idosas, sem talvez imaginar que elas estão ali, que elas sofrem com o que a gente está dizendo. Às vezes ela está ali, e você chega como filho, e começa a falar: não, mas ele é assim, ele faz isso, e essa noite ele foi, ele urinou, e ele fez isso, ele fez aquilo, e vai tratando dessas coisas na frente dele, como se ele, ou como se ela, esta pessoa, não sentisse, não tivesse mais alma, ou emoção, ou coisa desse tipo. Essa preocupação de Davi, é uma preocupação que a gente deve ter, e é uma preocupação que muitos, tanto idoso como ancião, como aqueles que têm essa velhice extrema na sua fase de vida, passam. É a preocupação em ser motivo de desprezo alheio. A pessoa idosa no Brasil, ela é tão discriminada, que esse retrato da discriminação levou a se pensar em um estatuto do idoso. E você sabe que as leis são criadas porque há uma subversão das leis, ou quando não se tem direitos, ou quando direitos são violados. Se o idoso fosse respeitado como deveria, nós não tínhamos tantas leis que foram criadas para amparo do idoso. Para vocês terem uma ideia, o chamado Disque 100, um serviço criado pelo governo federal em 2011, para receber denúncias de violação dos direitos humanos, fechou no último ano quase 44 mil de registro de violências praticada em casa com idosos. E 17 mil dessas 44 mil violações, estruturas de violência em casas, lares, 17 mil tem a ver com a negligência em cuidar do idoso. Desse processo, a gente tem 13 mil que tem a ver com abandono e com violência psicológica. E nós temos 7 mil que são agressões físicas, idosos sendo agredidos.
Então a gente não pode, amanhã, comemora, pensa sobre o idoso, a gente não pode deixar, como comunidade de fé, de falar da importância de se observar, de estar atento sobre o idoso. A Bíblia nos alerta sobre isso. Esse texto que a gente leu, fala de uma preocupação com desprezo alheio, preocupação do Davi. Também uma segunda preocupação é a preocupação em sofrer com as limitações do corpo. Porque a gente vai lendo o texto e vai percebendo, ele dizendo assim: quando se esgotaram as minhas forças. O corpo é enfermo, mas a graça compensa pelas alegrias da vida. A gente vai ver que a mente é fraca, mas a memória retém, menos a imaginação, mas tem a força de uma vida, a vitalidade de uma vida que permanece na mente, as lembranças. A irmã Valquíria falou aqui à frente, permita-me usar como exemplo, do hino que cantou há muito tempo atrás. E cantando o hino, consegue reviver aquele momento histórico, aquele momento que marcou a sua existência. A morte para o idoso, de fato, ela está mais próxima, mas também o idoso está mais perto do céu, da glória de Deus, de estar nesse momento tão esperado por nós, de voltar para aquele que nos criou. Davi tem uma preocupação com a limitação do seu corpo. Ele vai dizer que seu corpo está frágil, ele vai dizer que as suas forças não são mais as mesmas, ele vai dizer que a sua maneira de andar não é mais a mesma, ele vai falar que o seu jeito de alimentar não é mais o mesmo. O idoso tem essa preocupação com a limitação do corpo. Ele pensa, e é algo que precisa ser trabalhado, ajudado, sentido, conversado com cada um deles. Uma terceira preocupação que a gente vai encontrar nesse texto do Davi, é que ele tem a preocupação de ser incapaz de cuidar de si. Vamos dizer que você nunca pensou nisso. E quando eu for idoso, como é que vai ser? Quem vai cuidar de mim? Ah, não, eu quero cuidar de mim mesmo, eu não quero ninguém cuidando de mim. Aí ele vai dizer no texto, assim, Deus o abandonou. Ele vai dizer o seguinte, que a razão das pessoas estarem ali, significa que elas querem falar dele e falam, mas algumas chegam para ajudar, e ele tem essa preocupação de quem vai cuidar de mim. Porque eu vou chegar no momento que eu vou ser incapaz de vestir a roupa, de me trocar, de fazer aquilo que é tão forte no dia a dia, e tão simples ao mesmo tempo, coisas tão simples. Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pentear os meus cabelos? Porque meu braço não tem mais a força que tinha antes. Como que eu vou calçar os meus sapatos, sendo que a minha coluna não carrega mais a força diante para curvar-se, para calçar os sapatos? Coisas que você fazia e que muitos de nós fazemos, mas que com a velhice, com a melhor idade, com essa força do ancião se esvaindo, não consegue mais fazer. Essa é a terceira preocupação de Davi, incapaz de cuidar de si. Será que eu vou conseguir cuidar de mim? Mas aí, ele vai encontrar na oração respostas. E como encarar os dias e os problemas da velhice. E o próprio texto ele vai responder, como encarar isso? Ele vai dizer, primeiro, recorrer a Deus em oração. E é isso que ele faz. Ele recorre a Deus em oração. E ele diz assim, defende-me pela tua justiça e me livra. Inclina a mim os teus ouvidos e me salva. Ele diz, de minha rocha e minha fortaleza és tu. Ele fala, e não me abandone nem quando chegar a velhice e os cabelos grisalhos, ó Deus, não me abandone. Ele encontra a força na oração para enfrentar a vida e a fase que ele está vivendo. Como o idoso enfrentar a fase que está enfrentando? Oração, recorrer à oração. A oração como um ambiente de refúgio, a oração como essa comunicação de alma com Deus, a oração como esse desabafo de um coração que muitas vezes insatisfeito com o mundo que não comporta mais um espaço para ele ou para ela. E aí vem uma segunda atitude, recordar o cuidado de Deus no passado. Aí ele vai dizer assim, Deus da minha juventude, desde o ventre, desde a barriga da minha mãe, o Senhor tem cuidado de mim.
ele vai trazer à memória os cuidados de Deus. E a gente vai encontrar isso em Jeremias também, já avançado em idade, quando ele encontra a destruição de um mundo e não tem mais força para poder lutar, ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, como o idoso enfrentar a vida? O conselho de Davi é: primeira atitude, recorrer a Deus em oração. Segunda atitude, recordar o cuidado de Deus no passado. Por que os idosos falam muito do passado? Porque resta um pouco tempo para ser vivido. Tem muito mais tempo vivido do que tempo para se viver. Então, fala-se muito no que viveu, fala-se muito no passado. E você fala assim: não, mas já repetiu a história 3 vezes, já falou mais vezes essa história, porque não se cansam de entender e perceber como a vida é bela e como outras coisas são boas vividas. Uma terceira atitude de Davi, diante do constatar da velhice, é regozijar-se na glória de Deus. Ele vai dizer: eu também celebrarei com harpa a tua fidelidade, meu Deus. Cantarei louvores a ti com cítara, ó Santo de Israel. Ele vai dizer assim: meus lábios exultarão, também a minha alma te louvará. Essa é a terceira atitude de Davi na velhice, regozijar-se na glória de Deus. Ele vai dizer: a minha língua também recitará a tua justiça todos os dias. É olhar para Deus. Me parece, a percepção que eu tenho do texto, é quando olha para um mundo em que não se há um papel definido do idoso, parece que ele tira o foco do mundo em algumas circunstâncias e ele começa a focar em Deus, em oração, no cuidar de Deus no passado e se regozijar na glória de Deus. É como se o Davi agora estivesse contemplando aquilo que lhe aguarda, aquilo que lhe espera, o encontro com o Criador, o encontro com aquele que criou, aquele que sustentou, aquele que acompanhou, aquele que firmou os pés no momento de dor e de angústia, aquele que deu graça e sabedoria nos momentos difíceis. Parece-me que a estratégia do Davi é essa: é tirar um pouco o foco daqueles que falam de mim, daqueles que tentam arrancar coisas de mim, daqueles que me desprezam, daqueles que acham que eu não tenho capacidade mais de fazer nada, daqueles que me veem como um peso morto, e agora vamos focar em Deus, porque mais perto dele eu estou, caminhando para ele eu estou, contemplando esse Deus eu estou. Davi nos dá esse segredo. Diante da fala do Davi, a gente encontra um homem fortalecido em Deus. Porém, o filho do Davi, o Salomão, foi alguém que na sua velhice não carregou a alegria do seu pai, mas carregou o amargor da vida. Se a gente for ler, e eu quero com você te convidar a olhar esse texto comigo, em Eclesiastes, no capítulo 11, no verso de número 9 e o capítulo 12, diz assim, ó: alegra-te, jovem, na tua juventude, recresce o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos, sabe, porém, que todas estas coisas, Deus vai pedir contas a você. Ou seja, vai chegar um tempo que você vai ver, que você vai sentir o peso dos anos, e ele vai falar assim: afasta, pois, do teu coração o desgosto, e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primeira vida são vaidade. E aí o capítulo 12 de Eclesiastes, uma percepção da vida, o Salomão, os autores dizem que é ele, começa a falar: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Que maus dias são estes? Ele está dizendo que a velhice são maus dias. E ele vai dizer o seguinte: e chegando os anos em que dirás, não tenho nele prazer nenhum. A velhice, a terceira idade, não tenho prazer nela algum. E estou alertando aos jovens: pense no que vocês fazem, vivam a juventude de vocês, mas vai chegar o tempo que vocês vão dizer, não tenho mais contentamento algum. Aí ele vai dizer assim: antes que se escurecessem o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem
os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessassem os teus moedores da boca, os dentes caíssem, é isso que ele está dizendo, por já serem poucos, e se escurecessem os teus olhos nas janelas, a visão ficasse embaçada, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em voz alta, a voz vai ficando fraca, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranquecerem como flores, e floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perder o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeados pela graça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o corpo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade do pregador, tudo é vaidade. O Salomão, ele tem um pessimismo diante da velhice. Ele parece não aceitar a velhice, a melhor idade. Ele parece olhar para o que está vivendo, e ele fala da falta de visão no texto. Ele fala da falta de vigor nos braços, ele fala da falta de firmeza das pernas, a fraqueza nas pernas, ele fala da dificuldade em mastigar, ele fala da perda de voz, ele fala da perda de audição, ele fala dos temores próprios da velhice, ele fala da falta de apetite, ele fala da sensação de morte se aproximando, ele percebe as pessoas preocupadas com a sua saúde, comentando com sussurro sobre o seu estado físico, e pranteando, e carpideiras que choram estão ali perto, e qualquer momento elas podem entrar, porque qualquer hora a morte pode visitá-lo. Ele fala de realidade de morte, ele diz: e o pó volte à terra que era, e o espírito volte a Deus que o deu. Salomão, que andou com Deus, caminhou com Deus, mas encara a velhice com eterno pessimismo. Salomão não consegue encontrar na vida e na velhice algo que planifique, que dê sentido para ele. E parece-me que isso fica mais evidente lendo a oração do seu pai, de Davi, que realmente, se a gente olhar para a vida, não vai encontrar algo que planifique. Mas o texto de Davi nos convida a olhar para o Criador. Salomão não olha para o Criador, ele olha para as glórias do passado. Salomão é mais ou menos como aquele artista de TV que viveu o seu auge de revistas, de programas, que viveu o seu momento de fama, e que de repente ele saiu da fama, ele saiu de cena, ele não é mais comentado, ele não é mais convidado para os programas de TV, e agora ele vive amargurado, com o saudosismo da vida, dizendo: eu tinha isso, eu tinha aquilo, e ele não consegue aceitar a realidade que ele tem. Ele não consegue aceitar o limite da sua vida. E apesar de toda a fragilidade da idade, ele não vive essa aceitação. O grande saudoso Billy Graham disse certa feita que a igreja ensina as pessoas sobre a morte, mas não ensina as pessoas sobre a velhice, que é uma realidade que todos nós enfrentaremos. Nós temos dois exemplos na Bíblia, um contraste de vidas. Alguém que aceita a velhice, olhando para Deus, orando, cantando e olhando os feitos de Deus na vida, e alguém que olha para a vida, murmurando, reclamando, dizendo que não há mais sentido na vida e almejando a morte. Você devia conversar com uma pessoa idosa que você conhece. Todos nós conhecemos uma pessoa idosa, uma pessoa na melhor idade, nós conhecemos, e perguntar para elas: como é que você entende a vida? O que é a vida para você? E começar a ouvir, porque eles são carentes de fala, de conversa. Um ouvido amigo é tudo que um idoso quer. Um tempo de atenção para conversar é tudo que um idoso quer. Mas nós não temos tempo para eles. Saber como é que ele se sente, se ele carrega o estigma e a dor do Salomão, ou se ele carrega a alegria
do Davi, do Abraão, do Simeão, que aguardava ansioso Jesus, o Cristo de Deus, Ana, que aguardava o Cristo de Deus, de outros exemplos da Bíblia. E essa é uma realidade que a gente precisa vivenciar todos os dias. Sabe por quê? Porque, segundo dados do IBGE, de 2012 até 2017, a população idosa saltou de 19,5%, ou seja, de 25,4 milhões de pessoas idosas, para 30,2, mais de 30 milhões de pessoas. E é interessante que, no mesmo período, estudos apontam que em albergues públicos cresceu de 33% para 45,8%, o que a gente vai perceber que é o número de pessoas que frequentam albergues públicos, idosos. E se a gente colocar não só os públicos, mas a gente colocar também alojamentos privados, a cifra sobe para mais de 100 mil idosos no nosso país, frequentando ambientes que a gente costuma pensar no estigma do asilo, é a palavra que a gente usa para eles, porque a gente não quer cuidar. E estudiosos já chamam a atenção que o nosso Brasil, até 2050, será um país de idosos. E você e eu, nós fazemos parte disso. Portanto, convido você a olhar com um olhar carinhoso e mais atencioso para uma pessoa idosa. Perceba que ela, para Deus, é importante, assim como você. E que deu toda a sua contribuição para uma sociedade, mas que ainda tem muito a oferecer. Tem muita coisa para dar. Vamos investir tempo nas pessoas idosas. Porque enquanto o jovem se lança briosamente na escalada da montanha, a velhice já está no cume, usufruindo da façanha. Quando a juventude é a idade do prazer da conquista, a velhice é a idade do prazer do conquistado. Quando a juventude é a aventura do fazer, a velhice é o usufruto do feito. Quando a juventude se estriba na dimensão física, a velhice na dimensão mental. A juventude vibra com o caminho. A melhor idade vibra com o caminho já percorrido. A velhice comemora não só o caminho percorrido, mas também se deleita como enciclopédia da vida, como a trajetória da experiência, do acúmulo de experiências ao longo da caminhada. Velhice é o resumo, é o patamar grandioso, poderoso, tranquilo, liberto e autossuficiente de toda uma vida vivida. E isso é belo, é lindo e isso é maravilhoso. Quero despertar você nesse dia tão especial a olhar com mais cuidado, com atenção para a terceira idade. Orar por eles e conversar com eles. Talvez você tenha um idoso na sua casa, ou um idoso que faz parte como membro da sua família, e você não sabe se ele carrega o amargor da vida como Salomão, ou se ele carrega a beleza da vida como Davi. Porque você nunca conversou com ele como deveria conversar. Jesus disse para todos que Ele nos ama. E nós precisamos entender que esse amor é um amor para todos. A nossa sociedade é cruel com a terceira idade, porque é uma sociedade utilitarista, de produção, de consumo. Então, essa é uma fase que não está dentro desse padrão. Então, a gente deixa de lado a margem. Convido você a ficar de pé nessa hora e orar comigo. Diga para Deus: Senhor, como eu tenho tratado uma pessoa idosa? Como eu tenho tratado pessoas da melhor idade? Senhor, eu tenho dado atenção tanto a família como a igreja é responsável em cuidar do idoso, assim como a sociedade. E eu quero te dar alguns conselhos práticos aqui, de como você
manter o encanto pela terceira idade? Primeiro, seja vivo para você se manter vivo. Você que é idoso, você que desfruta dessa fase aqui, seja vivo para manter-se vivo. A gente viu aqui a turma no funcional, nos exercícios. Seja vivo para manter-se vivo. Sem uma vida plena e feliz, a gente não consegue ter o sabor da vida. Use a sua experiência para ser criativo com a vida. Outro conselho, não desperdice o tempo. Você tem cada vez menos tempo em sua conta corrente. Outra coisa, você tem um grande poder de influência. Use para ajudar aqueles que precisam, dar conselhos àqueles que não sabem como decidir coisas na vida. Não fique esperando que façam tudo por você. Viver é funcionar. É funcionar, é tomar conta da própria vida. Aceite desafios possíveis. Nada de realizar coisas apenas porque os outros mandam. Mas existem sonhos ainda e projetos que estão aí dentro, que foram arquivados, ideias que foram arquivadas e que voltam com toda essa força. Deus ama todos nós. Deus, muito obrigado por esse texto que nos desperta a olhar para o idoso, o ancião, para aquele que tem o seu corpo fragilizado, Senhor Deus, com o tempo e com a vida. Deus, perdoa o nosso pecado de omissão. Perdoa-nos porque nós temos tratado de forma indiferente, pelo menos na falta de atenção que nós não temos dado, de integralidade, Senhor Deus. Senhor, se há entre nós, idosos, pessoas que vivem essa fase de modo amargurado, que reclamam da vida e enfrentam o dissabor da vida, assim como Salomão, dá-lhes a experiência do amor profundo, do olhar para ti, assim como Davi, e ter a força do cuidado do Senhor sentida todos os dias, Pai. Deus, nos ajude como comunidade de fé a igualar a todos e ter o padrão de igualdade que a ética do Cristo nos ensina, Pai. Que o grandioso amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja e todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém.